Boa tarde aí, pessoal. Eu sou o Luca, sou monitor aí de Termodinâmica 1, que é PME 3240. Eu vou dar o fuja na graxa para vocês. Tá? E, bom, como é que vai funcionar o fuja de hoje? Basicamente, provavelmente a prova não está definida ainda, provavelmente a prova vai ser 5 pontos teóricos e 5 pontos de resolução de exercícios numéricos. Então, ano passado, pelo menos, acredito que podemos ser bem parecido, foram 5 questões teóricas para ser feito em mais ou menos 10, 15 minutos. Pode variar o tempo, mas geralmente é mais ou menos essa ordem de grandeza. E depois, mais 10, você faz a prova, faz essas 5 questões, devolve, daí eles vão dar uma outra prova para você, que vai ser provavelmente 2 questões numéricas aí, que vai valer os outros 5 pontos da prova, tá? E esses 5 pontos teóricos, bom, primeiro, eu acho que dá para garantir até. O único problema é que são respostas curtas, o tempo é curto e tem que estar meio na lata, assim, sabe? Não tem muito tempo de você inventar muita coisa e você pensar demais também, não tem muito tempo para isso. Se você ficar pensando nas 5 questões teóricas, não vai dar tempo provavelmente. Então tem que estar um pouco bem, assim, tem que estar bem, assim, na ponta da língua dos conceitos, que é o que o Ginter, principalmente, aí, foca bastante, faz muita pergunta aí para vocês nas aulas, aí, muitas vezes a gente erra, faz parte. Então, essa primeira parte do Fuja vai ser essa revisão desses conceitos fundamentais, conceitos teóricos, e depois eu vou fazer exercícios, mais tarde, tá? Bom, eu acho que eu tenho aqui um resuminho, depois posso passar para vocês essa folhinha aqui, mas eu diria que, eu tenho as questões teóricas do ano passado que a gente pode fazer. Vou pegar aqui. Mas antes disso eu vou dar uma revisão em alguns conceitos principais, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber, assim, acho que provavelmente não vai ter uma questão disso, mas vocês precisam saber que é a diferença entre sistema e multicontrole. Chegar alguém, primeiro que vocês fazem, sistema e multicontrole, daí todo mundo fica quieto, né? Não sabe, provavelmente. Mas é bem fácil de perceber. Sistema é uma quantidade de massa fixa, não tem nada saindo, não tem nada entrando. Esse sistema realmente a definição do sistema é uma quantidade de massa física, que é o objeto de estudo que a gente vai resolver o exercício. Por exemplo, o exercício lá, um reservatório, um êmbolo. Qual que é o sistema? O sistema é a massa, vamos supor, de ar. Se for fazer um supor de ar, o sistema é a massa de água. Enfim, depois vamos ter uma discussão mais aprofundada disso, porque muitas vezes dá para resolver diversos sistemas e dar um resultado. E volume de controle, que seria uma região no espaço em que está tendo a entrada e saída de substância. Vamos dizer assim, sabe? Então, o volume de controle sempre quando tem algum processo, está entrando, está saindo. Então, turbina, compressor, enchimento, esvaziamento, geralmente caldeira também, geralmente é volume de controle, tá? E, então, deixa eu dar um sistema aqui. Seria só um exemplo aqui. E volume de controle seria alguma coisa, sei lá, turbina, por exemplo. Você falou que o sistema é massa física ou massa fixa? Massa fixa, uma quantidade de massa não varia, nada entra nem sai. Então isso aqui seria, por exemplo, o volume de controle, certo? Bom, e vizinhança é tudo externo ao sistema, volume de controle. Fronteira seria, então, por exemplo, nesse caso, massa, vamos supor que o sistema é massa de água. Qual que é a pressão na fronteira? Toda aquela discussão do trabalho que eu vou abordar também. Mas a fronteira é essa região aqui entre o sistema, o volume de controle e a vizinhança, tá? Outra coisa importante é a questão, o que define um estado. Um estado, quantas propriedades necessárias para definir um estado, tá? Primeiro, propriedades são características macroscópicas, então você tem temperatura, pressão, volume, massa específica, massa. Tem as propriedades intensivas e extensivas. As intensivas são aquelas que independem da massa, seria
pressão e temperatura, volume específico, principalmente, né? Entalpia específica, energia interna específica. Esses extensivos é massa, volume, energia interna intensiva, quer dizer, massa vezes energia interna intensiva, enfim. E dado um conjunto de variáveis, de propriedades, a gente consegue definir um estado. E basicamente o exercício de termodinâmica é a gente identificar quais são os diversos pontos em que a substância vai, os diversos estados que a substância vai estar, ela vai estar basicamente, e conseguir definir claramente quais são os estados. Então, por exemplo, tem um aquecimento, por exemplo. Então a gente tem um estado inicial e um estado final. E a gente consegue definir esses estados a partir de duas propriedades independentes. Tá dando pra ver, né? Acho que duas propriedades independentes. Na verdade, para ser mais seguroso, na verdade número de propriedades na verdade, é a quantidade de trabalhos reversíveis mais um. Na maioria dos exercícios aqui, 100% vai ser duas propriedades. Nunca vai ter mais um trabalho reversível. Isso é até um pouco abstrato depois do curso, depois quando vocês fizerem a segunda lei vai ficar mais claro o que é um trabalho reversível e irreversível. Mas no geral, para não ter duas propriedades independentes. Então você pode falar, então, tem pressão, temperatura, está fechado, define o estado. Não, porque se tiver na mudança de fase, a pressão e a temperatura não são independentes. Por quê? Se vocês lembrarem lá no diagrama, a gente fazer um TV. Aqui vai ser uma isobárica. Nessa região aqui, a temperatura e a pressão não são independentes, elas são constantes. Então não tem como definir o estado. Porque, por exemplo, tem a temperatura e pressão. Daí, qualquer um desses pontos aqui tem essa mesma temperatura e pressão. Então a gente não tem estado. Então, se for superaquecido ou líquido comprimido, pressão e temperatura tá ok. Mas se for mudança de fase, tem que ter mais uma propriedade, como por exemplo o título. O título é uma boa propriedade, ele não está em mudança de fase. Tá? Então fique atento a isso. Você tem que identificar, para definir o estado, é importante identificar se ele vai estar líquido comprimido, se ele vai estar saturado, se ele vai estar mudando de fase, se ele vai estar superaquecido, e é assim que a gente consegue definir o estado. Tá? Questão do processo quase estático. O que é o processo quase estático? Falam muito assim, né? O processo quase estático é quando todas as propriedades ali são constantes, vamos dizer assim. As propriedades de todo o sistema são constantes. Então, o que significa? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou trazer aqui de novo. Eu tenho aqui uma massa de água e eu estou aquecendo aqui, por exemplo. Então, tem um calor aqui, certo? E daí, provavelmente vai acontecer, vai expandir aí, e vamos supor que expanda até aqui. Vai aumentar. Então, só um mental, tá? Um processo quase estático significa que durante esse deslocamento da fronteira, meio que a cada instante, a cada infinitésimo que o ângulo subia, ele entrava em equilíbrio de novo, porque termodinâmica é tudo em equilíbrio. Está tudo em equilíbrio, as propriedades são todos equilíbrios, não tem muito... Sempre os processos são em equilíbrio, as tabelas estão partindo do pressuposto que está tudo em equilíbrio. Então, o quase estático, nesse momento de transição que está subindo, a cada instante ele entra em equilíbrio, sobe um pouquinho, entra em equilíbrio. Isso faz com que, por exemplo, a pressão aqui vai ser constante em todo o reservatório. Então, é isso que define o processo quase estático. Então, por exemplo, quando a gente falar de trabalho de fronteira, em que a gente tem a forma que o trabalho de fronteira, já posso passar para vocês, de um sistema, né, que é meio de P2 mais P1, V2 menos V1, certo? Essa pressão aqui, rigorosamente, ela é a fronteira. A pressão da onde? Fronteira. Ele está na lata. Pressão da fronteira. Só que, de maioria dos exercícios, a gente pode considerar um processo quase estático, e daí vai ser igual à propriedade da massa que a gente está falando. Muitos exercícios ele vai falar, considere que o pistão foi levantado bem lentamente. Isso já está indiciando que é um processo quase estático, a gente vai considerar a pressão que a gente vai calculando aqui do nosso estado, da nossa massa de água. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Então é o processo quase estático, o processo de quase equilíbrio. O que é temperatura? Que é basicamente o grau de agitação das moléculas,
é uma medida da energia cinética, a partir do movimento das moléculas, que a maioria dos exercícios a gente vai trabalhar sempre em Kelvin, as tabelas vão estar... Nas tabelas, algumas vão estar em graus Celsius, mas principalmente para a gente utilizar a equação de estado, que eu vou passar para vocês também, a gente tem que usar tudo em Kelvin, tá? Agora uma coisa muito importante que eu acho que tem uma alta chance de cair, que todo ano ele pergunta, vale 01 na aula do Ginter, sempre, que é a questão da lei zero da termodinâmica. O que a lei zero fala? Deixa eu parar aqui. Foi só uma distração. A lei zero é muito simples e você pode pensar, nossa, é besteira isso aí, é bobeira. É óbvio que a lei zero funciona, né? Então, basicamente, você tem um corpo A, um corpo B, um corpo C. A lei zero fala o quê? Que se TA, temperatura em A, é igual a temperatura em B, a temperatura em B é igual a temperatura em C, isso implica que TA é igual a TC. Pô, beleza? O que isso significa, né? Essa lei zero parece ser muito boba, mas ela diferencia a energia térmica em relação aos outros tipos de acúmulo de energia, tá? Porque só na lei zero tem alguma coisa que a gente chama de calor. Então, falei do calor. O que é calor? Possivelmente pode ser que tenha alguma coisa assim também nos setinhos, que alguém vai falar direto mesmo. Inclusive, fiquei sabendo lá na aula de pós, primeira aula, que calor? Ninguém sabia. Enfim, ele é bem conceitual. E calor, basicamente, é uma interação energética entre um sistema e a vizinhança que existe devido à presença de um potencial térmico. O que seria um potencial térmico? Uma diferença de temperatura, que é o que vocês sabem. Tem diferença de temperatura, um corpo, se tem um corpo mais quente que o outro, vai ter uma transferência de calor nesse processo. Então, isso é calor, tá? E o que o calor tem a ver com a lei zero? A grande questão é que só na termodinâmica fala que quando tem três corpos em equilíbrio, assim, por exemplo, se A está com B, B está com C, necessariamente A está com C. Está em equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico, mesma temperatura. Então me dá um contra-exemplo que por que só na termodinâmica isso acontece e não em outros tipos de energia. Uma pilha. Então se tem uma pilha aqui, ó, você sabe muito bem. Então eu tenho aqui um eletrodo de zinco, um eletrodo de cobre, beleza? E tem aqui uma solução aquosa aí de íons, certo? Nesse estado do jeito que está, o zinco está em equilíbrio com a solução, o cobre está em equilíbrio com a solução. Não tem nenhuma... Tá tudo em equilíbrio, está tudo estático. Mas, se a gente ligar um fiozinho entre o cobre e o zinco, o que acontece? Sai do equilíbrio e começa a produzir energia, aí uma pilha isso aqui. Então, isso aqui não segue a lei zero da termodinâmica. Se seguisse, se zinco está em equilíbrio com a solução aquosa, cobre está em equilíbrio com a solução aquosa, zinco está em equilíbrio com o cobre. Não acontece isso. Só acontece isso na termodinâmica. Então, esse contra-exemplo da pilha é o clássico, então pode ser que caia, então você tem que já ter... Porque se ele falar que só tem a lei zero na termodinâmica, dá um contra-exemplo então, dá o exemplo da pilha, tá? Isso ficou claro? Só tem a lei zero na termodinâmica, então se um corpo tem equilíbrio com A tem equilíbrio com B, B está com C, isso implica que A está com C, tá? Tá? E uma coisa importante que eu falei do calor, o calor é um processo que sempre vai... Isso não tem tanta coisa com mais P2, mas é importante ter essa questão teórica, que é qual que é o sentido que o calor vai? Sempre a temperatura sempre de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então significa que o calor tem sempre um sentido, que ele sempre vai ter o sentido, nunca vai ser ao contrário, e isso causa a lei zero, tá? Então se está toda a mesma temperatura, não vai ter transferência de calor. E também o calor é irreversível, tá? Então, se eu tenho uma xícara de café, eu ponho aqui em cima da mesa. Ela está a temperatura de 80 graus Celsius. No final do Fuja, ela vai estar com mais ou menos 30 graus Celsius, certo? Então, ela vai esfriando, porque o ambiente vai trocando calor para frente. Só que
ela não vai espontaneamente voltar para a temperatura de 80 a 60 graus Celsius. Isso é óbvio, isso é completamente intuitivo. Só que isso só acontece também na termodinâmica. Então essa transferência de energia aqui, ela acaba sendo irreversível, ela sempre tem um sentido ser feita. A outra forma de energia que a gente tem aí, transferência de energia, na verdade, né? Transferência de energia em forma de calor, a outra forma é trabalho. Então o que é trabalho? Trabalho é tudo aquilo que não for calor. Simples assim. Sempre o contrário. Se não é calor, é trabalho. Tá? Mas tem uma outra definição que o von Wheeling usa, que o trabalho é toda aquela interação energética entre sistema e vizinhança, que o resultado disso pode ser o levantamento de um peso. Então, por exemplo, tem aqui se esse pistão está sendo levantado, então o levantamento de um peso é o trabalho. Se, por exemplo, tem uma turbina aqui, tem uma turbina, tem uma turbina aqui. Que interação tem aqui? Provavelmente é trabalho, porque eu consigo ligar um eixo aqui, e aqui ligar uma polia, e aqui levantar uma massa. Então, eu não gosto dessa medição, o Ginter também não gosta dessa medição, mas também é uma coisa que a gente pode associar. Calor, então, interação entre dois corpos, devido à presença de relação energética entre dois sistemas de vizinhança, devido à presença do gradiente térmico, de um potencial térmico, o trabalho é todo o resto, ou é relacionado ao levantamento de um peso. Tá? O que mais de questão teórica? Bom, vamos aqui. Deixa eu ver. Tá. Uma outra coisa importante, então, só repassando as principais equações, a primeira equação que vocês conhecem, provavelmente, né? Bem no ensino médio, é a equação de estado. Então, a equação de estado, eu acho que vocês mais vão utilizar aqui é dessa forma: PV é igual a RT. Tá? P é pressão do gás, isso aqui é para gás ideal, obviamente, né? Pressão, Vzinho, volume específico, R é a constante dos gases, mas é uma constante daquele respectivo gás, tá? Porque o que a gente vê no ensino médio é o quê? PVzão, nRT, certo? Só que esse R é uma constante universal dos gases. Isso aqui é um valor fixo. Esse R barra não é igual a esse R, tá? Porque se eu pego... Porque isso aqui fica assim, né? Vou fazer maior. PV M sobre mão, R barra T. Eu passo o M dividindo, fica Vzinho. Então fica Vzinho, R barra T sobre massa molar. E isso aqui é o R. E é isso aqui que ele vai trazendo isso para você. O R do gás, o R do ar é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Tá? E é isso que a gente vai usar aqui. Então esse R sem barra é específico para cada tipo de gás, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Mais alguma dúvida? Outra equação importante, essa aqui, trabalho na fronteira. Então tem toda a dedução, que pega o caso do genérico, tem uma mola, um peso, uma pressão, um gás lá dentro. A gente sempre vai chegar nessa equação aqui, ó. Mas isso aqui para um sistema, tá bom? Essa equação, ela praticamente sempre vai ser válida. Então, onde está um pistão ali, caixinha ou um documento do ângulo, a gente vai usar essa equação de trabalho. P2 menos V1. Então, outra coisa importante é quanto à convenção de sinais de calor e trabalho. A gente falou de calor e trabalho, mas quando que é um positivo e negativo, sabe? Então, calor menor que zero significa que ele está perdendo calor ele está perdendo energia na forma de calor para a vizinhança. Então, perde calor. Calor maior que zero, então ele é aquecido pela vizinhança. E o trabalho, na verdade, é o contrário, né? Então, o trabalho maior que zero, ele realiza um trabalho na vizinhança.
e o cálculo do trabalho menor que zero, ele sofre trabalho. Sofre trabalhos, então ele sofre trabalho da vizinhança em relação a ele. Então, quando está comprimindo, por exemplo. Pode falar. Ali na equação do trabalho que você escreveu, o V2 e o V1 é o Vzão. Vzão. Ok. Vzão. Então, o volume, de fato, da câmera. Mas essa equação vale para aqueles casos também que não é equação estática, tipo do pi, tá? Vale, porque aqui é a pressão da fronteira. Então, ela sempre vai ser válida, quase estático ou não, porque é sempre a pressão da fronteira. Tá? Mas a gente considera quase estático, às vezes, para facilitar a gente conseguir encontrar essas pressões através dos estados do gás que está ali dentro. Mas a princípio é da fronteira, por quê? É equilíbrio de força no êmbolo. Então é a pressão no êmbolo, uma possível massa, uma possível mola, e a pressão do gás, então é equilíbrio de força no êmbolo, entendeu? Por isso que é a pressão na fronteira. Mais alguém? Questão de sinais. Tá. Uma outra coisa importante. Bom, eu vou anunciar aqui a primeira lei para sistema e para volume de controle. Qual que a gente tem anotado aqui? Vou apagar isso aqui. Eu acho que tá mais de boa. Então, primeira lei para sistema é a mais simples, que num processo de vamos supor que o nosso substância processo de 1 para 2, então a variação de energia de 1 para 2 é igual ao calor de 1 para 2 menos o trabalho, certo? Basicamente isso. E essa energia aqui é energia cinética mais potencial mais energia interna. A energia interna está associada à temperatura necessariamente. Só que na maioria dos exercícios a gente vai desprezar a energia cinética, a gente não vai colocar velocidade na entrada, velocidade na saída, geralmente vai considerar sempre que a energia cinética não varia nem a potencial, é desprezível perante a energia interna, tá? Então isso na verdade vira, na maioria dos casos, delta usa. Tá? E a primeira lei para volume de controle. Eu vou usar o caso de regime permanente, eu não vou pôr o caso geral. Então, o caso geral isso aqui vai para zero, a variação da energia é nula, porque é regime permanente. Deixa eu pegar para não falar cagada aqui. Somatório de os fluxos máximos na entrada. Vou pôr aqui as velocidades, mas geralmente a gente vai desprezar. Menos somatório dos fluxos máximos na saída. A saída mais o V quadrado sobre 2 menos a saída. Mais calor menos trabalho do volume de controle, certo? E tem outra coisa que é importante: conservação da massa em regime permanente. O delta M e delta T é igual a zero, então basicamente somatório de M entradas é igual a somatório de M saída. Certo? E tem o caso do regime uniforme, que eu vou pôr. Vou aproveitar essa aula aqui. Ali você zerou o DT porque é permanente? Que é regime permanente. Vou pôr aqui. Certo? E o regime uniforme, vou pôr aqui no peitinho. Tá? A câmera pega? Só se eu virar. O regime uniforme é um regime que não é permanente, é um regime transiente, em que a principal hipótese do regime uniforme
Isso aí acho que até pode cair numa questão teórica, possivelmente, que até ele fala muito. A situação, o volume de controle não se move, a massa no volume de controle pode variar, então pode ter um acúmulo de massa, então por isso que é o enchimento do pneu, por exemplo. Mas a massa é uniforme ao longo do volume de controle. E o estado da massa na superfície de controle que atravessa é constante e uniforme, embora as razões possam variar com o tempo. O que isso significa? Significa que a gente tem um volume de controle aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui. Vou fazer o mais simples. Então, tem uma entrada aqui e está enchendo um reservatório. Vamos supor com um volume constante. Certo? Significa, no admin uniforme ele implica que, então, se a gente selecionar isso aqui como volume de controle, as propriedades aqui na entrada são constantes. Isso é muito importante, tá? O estado é constante. Então a equação do regime uniforme é a seguinte: E2 menos E1 é igual a... Eu vou já, por causa do espaço aqui, vou tirar o termo cinético e potencial que a gente despreza. Menos somatório massa saída vezes H da saída, mais trabalho, menos calor, mais calor, menos trabalho, menos controle. Perceba que aqui, ó, é tudo ponto. Então, na equação do regime permanente, é tudo unidade, por exemplo, de fluxo. Então, a derivada aqui. Então, por exemplo, qual é o calor trocado aqui é em watt. Então, energia por tempo. Aqui não. Aqui vai ser uma quantidade específica em kilojoules. Então, é calor, é trabalho, aqui energia, não é derivada de energia. Aqui é massa mesmo, é quilogramas, não quilogramas por segundo, igual no regime permanente. Tá? Porque basicamente a gente integrou a equação. Basicamente. Tá? Bom, última coisa. Válvulas. Uma válvula sempre parece uma válvula. A primeira coisa é pensar assim, de cara, isentálpica. A válvula não... A entalpia da entrada e na saída da válvula é a mesma. Então você tem uma válvula aqui. Isso vai cair com certeza. Só que ele não vai falar assim, o que uma válvula é? Isentálpica. Ele não vai fazer isso, obviamente. Ele vai dar uma coisa assim para um outro tipo de pergunta, mas usando essa informação aqui. Então, HE é igual a HS. Isso é importante porque as pessoas estão falando de controle antes da válvula e depois da válvula. Resposta, tanto faz. Tanto faz. Dá a mesma coisa. Por quê? Porque na entrada do de controle, a única informação que a gente precisa é entalpia. Entrada e saída. Então, tudo faz, garanto depois, porque a informação vai ser a mesma, tá? Uma pergunta? Outra coisa importante, tem uma queda de pressão, tá? Isso ele não falou pra minha turma, ele caiu na prova, muita gente errou, porque ele não só falou da isentálpica, mas na prova perguntou se precisava saber se caía ou não a pressão numa válvula. Se ele não falou isso, estou com uma dúvida, aumentar não aumenta, né? Ou fica constante pressão, ou abaixa. Então você tem que ter muita gente. Eu fui na intuição de McFlu, deve abaixar a pressão, né? Tá mais restrito, sei lá. Mas de fato a maioria dos casos abaixa a pressão mesmo, tá? Então apesar da entalpia ser a mesma, tem uma queda de pressão. Isso é importante saber. Uma última coisa. Vou apagar os sinais aqui, tá? Pode apagar? A temperatura não varia por causa que a entalpia não varia. Sim, principalmente se for, isso até ia falar, principalmente por ser gás perfeito. Porque entalpia é U mais PV, certo? U mais PV. Só que se for gás ideal, PV é RT. E energia interna depende do quê? Temperatura. Logo, entalpia depende só da temperatura.
No caso aí de casa ideal. Então, isso que eu ia falar, uma coisa muito importante que ele falou um pouco por cima e assim, tipo, caiu na P3 da nossa ano passado e falou no começo do curso e daí muita gente esqueceu, que é o seguinte fato. O que acontece, talvez não caia isso na prova de vocês, mas se cair eu deixei avisado, estou de consciência tranquilo. O que acontece, por exemplo, ele deu lá, o primeiro estado inicial da água, por exemplo, é líquido ou comprimido. E está numa pressão e temperatura lá que não está na tabela. Não está, né? Provavelmente na líquido comprimido das tabelas, tem do Von Wheeling, são pressões um pouco maiores. Mas você tem pressão, atmosfera, temperatura 27 graus, seria líquido. Como é que a gente vai achar o estado? Então tem o seguinte macete, que o volume específico para líquido comprimido depende, obviamente, da temperatura e pressão, mas ele é aproximadamente igual ao volume específico na mudança, volume específico no estado saturado, quando tiver líquido saturado. Que isso só depende da temperatura. Então, por exemplo, tem lá, está no estado líquido comprimido, então 100 kPa, 27 graus Celsius. Como é que eu vou achar o volume específico? Pô, não sei. Não, você sabe. Você vai lembrar de mim. Vai estar lá na tabela, vai na tabela do saturado. O saturado tem coisa pra caramba. Você vai procurar 27 graus Celsius na tabela do saturado e ir lá no VL, que é o volume específico do líquido saturado. Tá aqui. Líquido saturado. Isso é a mesma coisa para a energia interna. Comprimido. A aproximação é bem razoável, tá? Tanto é que você pode ver a tabela do líquido comprimido, varia muito pouco o valor das propriedades. O VT em líquido saturado. E da entropia até, falei com o Henrique, ele foi na monitoria, falei errado para ele, me redimir aqui. Que na entropia não é o mesmo caso. Então a entropia de PT é só, na verdade é a entropia do líquido saturado, depende da temperatura, mais VL, mais VL, que é o líquido saturado, vezes a pressão, menos a pressão de saturação naquela temperatura. Então a gente vai ter a pressão, então isso aqui vai depender da pressão. Isso que a gente vai fazer a diferença ali. Meio que a gente só para compensar. Isso aqui na verdade é só para compensar assim, quão para a esquerda a propriedade está no gráfico ali da boca de sino lá. Então é a pressão que está e a pressão de saturação naquela temperatura que ele estiver. Tá bom? Tá. Só a última coisa também. Para gás ideal, se quiser aproximar, ΔH é Cp ΔT e ΔU é CV ΔT. Tá? Para gás ideal. Eu acho que era mais isso. Eu acho que a gente pode ir para exercício. Ficou alguma dúvida? Aquelas pressões relativas e temperaturas relativas a gente usa para alguma coisa? Pressão relativa de referência? É que tipo, o PR é a pressão sobre a pressão crítica. O fator de compressibilidade, né? Do Zzão. Você vê no gráfico, você calcula o PR, calcula o TR e vê no gráfico. Sim. Tipo, ele não mandou imprimir o gráfico. Então, Eu acho muito difícil que isso caia. Tipo, muito difícil. aquele gráfico horroroso. Porque isso vai cair em termo 2, vocês vão precisar. Termo 2 vai ter a primeira parte, P1 e termo 2 vai cair isso aí. Por isso que eu acho que não vai cair na termo 1, entendeu? Eu acho bem difícil. Porque daí você vai estar basicamente corrigindo a equação do gás ideal através do fator de compressibilidade, mas eu acho que não vale a pena. Se fosse uma coisa para focar, eu não ficaria nisso, tá? Eu acho que eu tenho outras apostas para cair. Então, rapidinho aqui, ó.
O que acontece com a pressão e temperatura quando o gás perfeito passa por uma válvula? Pressão a gente descobriu que cai. Pressão cai, falei que cai. E a temperatura vai ser constante porque é um gás perfeito. As entalpias são constantes. Logo, a entalpia só depende da temperatura para gás perfeito, logo a temperatura é constante. Se a gente tiver que explicar por que a pressão cai. Como é flu, né? Tem uma queda de pressão por causa da válvula. Pode falar que é pelo... Perda de carga, eu falei isso na aula no passado, ele me xingou. Perda de carga, caramba, isso aí não existe em nada, não existe. Não, ele falou, com essas palavras, abre aspas, não existe perda de carga. Porque é energia sendo dissipada na forma, sabe? Enfim, esses conceitos aí. Enfim, perda de carga, bom, não tem por nada com perda de carga, pode pôr perda de carga, mas ele não é o maior fã da perda de carga, tá? Fala que tem uma restrição ali na válvula, dependendo da dimensão da geometria da válvula. Agora no atrito interno da válvula. Como tem esse atrito interno, a energia interna vai aumentar. E a energia interna aumentando, a pressão tem que cair para manter a mesma. Mas se a energia interna aumentasse, a temperatura aumentava, né? Mas a energia interna aumenta ali para manter o H. Porque ó, a pressão caiu, então a RT caiu. A energia interna aumentou, porque para o H manter. Eu não vejo justificativa para a pressão diminuir. Não, eu acho o seguinte. Eu acho que essa questão do atrito pode ser uma boa, assim, aquela de pressão caso atrito, mas como fosse uma válvula de expansão, né, basicamente, tá? Diminuindo a pressão, meio que expande. Porque a questão da temperatura eu acho que é constante, tá? Porque a pressão cai, mas o volume aumenta. Porque ela está expandindo o gás. Então a temperatura tem que ser constante. Porque senão, se a temperatura não fosse constante, isso aqui está errado. Então o peso depende da temperatura por hipótese. Nossa, esse gás dela. Tá? Então, a pressão diminui, aumenta o volume específico, então por isso que no exercício você pode falar que é uma válvula de expansão ou não. Bom, fica aí de. Eu não tenho uma resposta muito conceitual assim, é por isso. Não tenho, mas então fica aí de lição de casa. Pra sexta-feira. Valendo nota. Não ironicamente. Não ironicamente, tá? Tá, vamos para a próxima pergunta aqui. Gás sofre transformação isovolumétrica, P2 menor que P1. O calor desse processo é maior, menor ou igual a zero. Então, tem um gás. Então, basicamente, o que acontece? Volume constante, né? Então, se o volume é constante, o trabalho tem que ser menor, igual a zero, certo? Não tem variação de volume, trabalho igual a zero. Sempre que ele falar gás, a gente pode assumir que é um gás ideal. Só que é um gás comprimido, né? Sempre. Não, mas tipo assim, Geralmente mas geralmente ele fala que é gás ideal. É gás. Putz, daí é foda, né? Sim. Mas. Enfim. O gás sofre pressão isovolumétrica. Então, para a pressão cair, grande questão aqui, ó. PV RT, certo? Volume constante. Pressão cai. Pressão cai, temperatura sobe. Tem que aquecer. Calor maior que zero, porque a gente está... Não, na verdade, tem que aquecer. Logo... não, tá certo. Calor maior que zero. Isso aí. Eu estou aquecendo o sistema. É isso aí. Vou inverter os sinais. Isso. Professor, cara. PK. Professor, cara. Professor, não. PK e o tem que cair, né? Sim. Nossa, viajei. Esse professor tá mal das pernas, hein? Isso aí, a pressão cai, por isso eu falei, ele tem que perder calor. Tava na resposta da cabeça e... Isso aí, a temperatura cai e ele perde calor.
Beleza? Lâmpada. Tem uma lâmpada, então essa aí é legal. Fácil. Eu vou apagar isso aqui. Tem uma lâmpada aqui. Tá mais com um foguinho. Quais são os sinais de calor em trabalho? Tá. Então eu diria o seguinte: nosso sistema é a lâmpada, certo? Então, sistema lâmpada. Então aqui está o nosso sistema. Para uma lâmpada acender, o que ela precisa? Energia elétrica. Energia elétrica. Mais precisamente, trabalho elétrico. Então, tem dois fiozinhos aqui. Então, a lâmpada está sofrendo um trabalho elétrico. Está recebendo energia. Trabalho negativo. Isso, trabalho negativo. Age sobre a vizinhança. Então, o trabalho é menor que zero. Certo? Ela não está dando energia para ninguém, não está levantando um peso, obviamente. Então, ela está recebendo energia, trabalho é menor que zero. E uma lâmpada, o que ela faz, geralmente, né, uma lâmpada incandescente principalmente, ela aquece as coisas. Põe lá na comida, lá nos restaurantes. Então, calor maior que zero. Ela está aquecendo a vizinhança. Certo? Tá. Cara, tem uma questão. Não, isso não. Sou tipo um bom isso. Acho que não vai cair. Tá, acho que era isso. Ai meu Deus. Então, vamos fazer exercício. Tá? Ficou claro? Tudo aqui? Os conceitos, calor, trabalho. Imagina o calor da lâmpada. Está sendo trocado o calor do sistema para vizinhança. Isso. Bem legal. Isso aí confunde bem, hein? Podem ver. Ela aquece, ela perde energia. Isso aqui. Tá certo, eu sei. E a questão da geladeira? Questão da geladeira. A questão da geladeira é o seguinte: ele em nenhum momento falou nada parecido nada. Minha opinião, aí me processem isso em algum lugar, assim, eu falar com alguém do ano passado, falar, não, ele falou assim, eu duvido muito. Então qual que era a questão da geladeira? A questão, vocês sabem, é que a geladeira fica aberta. O que acontece com o ambiente? Aumenta a temperatura, diminui a temperatura, ela esfria, né? A sala ou uma temperatura constante? A resposta certa é aumenta a temperatura. Só que a explicação que eu acho mais lógica porque assim, eu respondi na prova com o senso comum, tá? Com o que eu sabia. Porque assim, eu pensei, pô, a geladeira, que a grande questão das questões tem que saber mais ou menos como funciona uma geladeira. E para saber como funciona a geladeira, provavelmente no final do curso você saberia, porque tem a ver com ciclos termodinâmicos, né? Porque toda geladeira tem um compressor. Ela tem um reservatório, um ambiente de troca de calor, dois ambientes de troca de calor. Uma que ele troca calor, emite calor para o ambiente, e a outra que ele recebe calor do ambiente. Você pode imaginar, dentro da geladeira ele recebe calor, então dentro da geladeira o sistema dentro da geladeira está perdendo calor, e ele troca calor para o ambiente por meio atrás da geladeira lá, o pessoal põe roupa para secar atrás da geladeira e tudo mais. Então a grande questão é a seguinte: se a geladeira está aberta, ele tem que esfriar um puta sistema. E daí o compressor vai torar. E ao mesmo tempo, ele vai ter que rejeitar esse calor aí no radiador. Então, com certeza, ele não vai conseguir esfriar, porque o sistema é muito grande, ele não é projetado para aquilo. Mas com certeza também, por ter que aumentar a potência da geladeira, ela vai ficar trabalhando mais, vai ter que mais energia ali no compressor e mais ele vai ter que trocar calor no radiador. Por isso que aumenta a temperatura. Se fosse tipo um ar-condicionado, que ele é feito para gelar um ambiente, poderia falar que a temperatura não ia mudar? Tipo, o ar-condicionado, a condensadora e o split estão no mesmo ambiente. Então, tipo,
A condensadora ela solta ar quente, né? E o ar-condicionado ele solta ar frio. Então equilibraria. É porque a geladeira não foi feita para gelar o ambiente, né? Foi feita para gelar Isso. só dentro da geladeira. Mas não é mais ou menos. Eu estou pensando se você pegar o volume de controle da sala. Só entra Você vai ter um trabalho elétrico entrando mais nada. Então ali só vai. entra o trabalho. Bom, é que a ar-condicionado a partir da hipótese que o ar-condicionado, o condensador e o evaporador estão no mesmo ambiente, não é mais ar-condicionado. Né? Não, então. Mas Então. a geladeira também você não deixa ela aberta, né? Mas o calor que ele vai retirar do ambiente, ele vai devolver para o ambiente, mas tem o compressor lá trabalhando, Só entra emitindo calor, então você esquentar o ambiente. Vai ter que esquentar no ambiente, porque o calor ele vai receber trabalho. Então, mas se ele recebe trabalho, o trabalho é menor que zero, né? Logo, o calor tem que ser menor que zero. Então vai ter que acontecer que tá a lâmpada ali, né? Hã? Vai ter que acontecer que tá a lâmpada, que são negativos. Por isso eu acho que tá errado. Não, eu tô achando estranho isso aqui. Qual que é a definição de calor mesmo, cara? Do trabalho? Não tem aqui. Não, mas o trabalho, quando o sistema exerce o calor, expande, levanta um peso, o trabalho é maior que zero. Nesse caso, está recebendo energia. Ah, mas a grande questão aqui é a seguinte, que a lâmpada, se a gente considerar o sistema inteiro, vamos supor, a lâmpada está no sistema fechado aqui. O que ela recebe, tipo, no fim das contas dá zero, né? Porque a gente está fazendo o sistema. Eu acho, puta, agora eu fico confuso. Agora me pegaram. Porque, mas vocês concordam com isso aqui? Alguém não concorda com isso aqui? Não. Concordo. Perde calor, recebe trabalho elétrico. Sim. Bom. Mas, tipo, um perde calor seria da lâmpada, mas o sistema ganha calor, então tem que saber. É que o nosso sistema é lâmpada, né? Quer dizer, depende de quem é o sistema. Então, porque se o sistema for tipo a lâmpada e a região ao redor dela é foda. Daí o calor é zero. É, calor é zero. Daí o calor é zero. Daí só o trabalho é negativo. Bom, eu acho que a equação do sistema da primeira lei vai ficando um pouco ambígua aqui, porque ele... Nessas questões teóricas, ele dá uma enunciada tipo mais ok, ele só joga uma apenas porque Considerando uma lâmpada, qual é o sinal do calor e do trabalho? Tipo assim, não tem contexto nenhum. Porque depende de algumas coisas. Sim, é que também o enunciado que mandaram no grupo aqui não está completo, né? Sim. Então provavelmente deve ter alguma coisa faltando aqui para fazer sentido melhor. Provavelmente está um pouquinho melhor explicado. Tá? Beleza? Podemos fazer exercício? Depois eu posso dar uma pensada nisso aí. Eu mando para vocês. Tá, já é 6 horas, mas vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Vou apagar tudo aqui, tá? Vou fazer a questão de da pergunta 2019, tá? Deixa eu falar assim. Não, é questão 2. Vou mostrar a questão 2. Considere o dispositivo mostrado na figura 2. Tá no polichar, tá? Considere o dispositivo mostrado na figura 2. O pistão pode se colocar sem atrito entre dois batentes. Quando o pistão está apoiado no batente inferior, o volume ocupado pela água é de 400 litros.
desenha assim. Dois batentes. Aqui tem um êmbolo e aqui é água. Volume inicial, 400 litros. Então eu vou aqui, ó. Estado 1. V1, 400 litros. E quando ela encontra o batente superior, 600 litros. Então eu vou pôr aqui um estado 3, que é o estado final aqui. V3, quer dizer, supondo aí que ele vá bater, possivelmente, a gente não sabe ainda, então um estado 3 aqui. Volume 3 é igual a 600 litros. Que é quando atinge lá em cima, não vai passar disso. Inicialmente a água está a 100 kPa. Então, P1, 100 kPa. E título igual a 12,37%. Certo? A água aquecida tem que atingir o estado de vapor saturado. Se a massa do pistão e de pressão atmosférica tá. Então a água vai ser aquecida. Então, vamos aquecer a água até que em x3 é igual a 1. Até atingir o vapor saturado. O estado final. Tá. Você vai entender por que eu pus 1 e 3. Por causa disso aqui, ó. A água aquecida até atingir o estado de vapor saturado, se a massa do pistão e a pressão atmosférica são tais que uma pressão de 300 kPa é necessária para movimentá-lo, pede-se. Isso significa, tá a 100 kPa. Eu vou aquecer, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele só vai conseguir subir, quer dizer, ele não vai acontecer nada de... Não vai subir o pistão, porque ele só vai subir quando a pressão for 300 kPa. Então eu vou pôr aqui o estado 2, que é o estado para começar a subir, tá bom? Então aqui a pressão 2 é igual a 300 kPa. E daí quando ele começa a subir, a pressão é constante. Ele sobe em pressão constante, tá? Primeiro, a pressão final no cilindro, tá? Então, o que ele pede é P3. Como a gente vai resolver isso? Acho a melhor coisa, o melhor dia que eu posso dar para vocês, desenhar diagrama PV ou TV, tá? Nesse caso aqui, eu vou desenhar um PV. Por quê? Porque nas transições aqui a pressão vai ser constante, trabalhando só com pressão e com de temperatura. Então vou fazer um PV aqui, tá? Então PV é assim. Certo? Então ele está aqui no estado 1, em que o título é 12,37%, então está mais ou menos aqui. Então ele vai subir pressão, ele vai ser aquecido. Se ele vai ser aquecido até atingir a pressão de 300 kPa, então ele vai ser aquecido com um volume constante, certo? Porque só vai subir com 300 kPa. Isso aqui é o estado 2, que ele vai começar a subir. E daí depois do estado 2, ele vai continuar sendo aquecido até atingir o vapor saturado. Só que a gente não sabe ainda se ele vai atingir o vapor saturado aqui, ou aqui, não sabe. Por quê? Ele pode atingir o vapor saturado antes de bater no batente, ou ele pode bater no batente, continuar sendo aquecido numa pressão constante, na verdade, num volume 2 constante de 600 litros, volume 3 constante de 600 litros. Se continuar sendo aquecido e a pressão aumentar até que ele atinja o vapor saturado, tá bom? Então tem esses dois casos, beleza? Esses dois casos possíveis, tem que identificar qual deles vai acontecer aqui. Então eu acho que
Qual é o sistema? Então, o sistema é massa de água. Sistema massa de água. A gente consegue calcular qual que é a massa de água, de fato. A gente vai precisar disso. Calcular a massa, a gente consegue calcular a massa de fato. Por quê? Porque o estado 1 está definido. A gente tem pressão e título. Certo? Então, a gente consegue. Então, V1 é igual a x1 vezes V vapor saturado mais 1 menos x vapor líquido saturado. Essa equação aqui para identificar as propriedades na mudança de fase. Pode falar. Só para lembrar uma coisa, quando eu tenho duas propriedades, para ela definir o estado tem que ser duas propriedades intensivas, né, que fala. Independentes. Independentes. Então é tipo aquele negócio que não depende da massa. Intensivas. Intensivas. Precisa ser duas intensivas ou não? Então vamos supor, você tem volume e tem a massa. É que não se vê isso no exame. Eu achei que tem duas propriedades intensivas, independentes. Provavelmente. É pressão, temperatura, título, volume específico. Não pode ter. Certo? V1 e o V1 aqui dá. Ó, título a gente sabe. Daí a gente vai fazer o quê? Vai pegar a tabela lá, que não tem experimento para prova. Vai pegar pressão aqui 100 kPa. Vai ver a pressão de água saturada, vai em 100 kPa, vê os dois volumes específicos de líquido saturado e vapor saturado. Esse resultado aqui dá 0,21 metros cúbicos por quilograma. Certo? Então a gente consegue calcular a massa. Massa 1 é igual a V1 sobre Vzinho1, que é igual a 1,9 kg. Tudo bem? De boa, né? E a gente sabe qual que vai ser. A gente sabe também qual que vai ser o volume em 2. Por quê? Porque o volume é constante. Olha aqui a subida no gráfico. É o mesmo volume. Então, V1 é igual a V2, que é igual a 0,21 metros cúbicos por quilograma. Certo? Beleza? Estado 2, então a gente está mudando de fase ainda. Certo? Ele pediu o quê mesmo? Pediu a pressão em 3, né? No estado 3 é 1. E a gente sabe agora a massa de 3. Então a gente consegue calcular também o volume específico de 3. Certo? Tem volume extensivo e tem massa. Então aqui, ó, V3 é igual a V sobre a massa. A massa constante, né? Massa constante. Então V3 é igual a 0,315. Então, sempre no exercício aí que vocês vão fazer na prova, provavelmente vai ter uma primeira parte só de utilizar, definir, achar os estados, utilizar, ver tabela, essas coisas, ou usar a equação de estado, que é isso aqui basicamente. Então agora a gente tem o V3, que tem o X3. Então a gente consegue definir qual que é a pressão em 3, porque a gente tem o estado em 3 já. Deixa eu volume, X3. Então a gente vai lá na tabela, procura lá na coluna de vapor saturado e vai procurar onde um número parecido com 0,315. Provavelmente vai ter que calcular alguma coisa ou não, provavelmente vai ser bem próximo. E nesse caso deu bem próximo de 600 kPa. Beleza? Depois vocês conferem na tabela. Tudo bem, bem? Só definir a propriedade. Agora, pode pagar? Alguém está copiando? Alguém não faz ideia do que eu estou falando?
Faz ideia. Tem alguma coisa, pô, sei lá, alguma coisa que eu fiz aqui. Ah, não entendi. Lógico, não vou explicar a matéria inteira pra você agora, né, meu irmão? Mas alguma luz, eu às vezes eu te consigo um ponto agora, cara. Tá de boa. Beleza. Ah, tá. Tá no caderno aqui, ó. As notas. Entender qual o calor transferido e o trabalho realizado pela água. Tá. Bom, calor e trabalho. Isso aqui, ó, sistema clássico, pistão, um sistema. A gente vai achar o trabalho primeiro pela equação do trabalho, tá? Então, trabalho de 1 para 3, no caso, né? É igual a... E aqui tem uma questão muito importante. A pressão... Vou pôr a pressão inicial mais pressão final. V final menos V inicial sobre 2. Só que você deve pensar, pô, só pegar o estado 1 e o estado 3 e matou. Pau. Mas não. Não. Por quê? Porque do estado 1 para o estado 2 não houve trabalho. A gente não pode considerar pegar o estado 1, não pode pegar. O volume 1 e o volume 2 é igual, mas a pressão e a pressão 2 não são iguais. Então não faz sentido eu pegar aqui o 100 kPa. Porque aqui, ó o que ele fez. Ele vai fazer isso aqui, né? A pressão 3 é 600 kPa, então tipo, aqui é 600. Aqui. Onde vai ser isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Aqui é P3, P2 e P1. Certo? Vai subir com volume constante, expandir com pressão constante e depois subir com volume constante de novo. Onde tem trabalho aqui? Só aqui. Só entre 2 e 3. Então eu vou pegar 300 e 600 kPa. São as pressão 2 e 3. Então fica 300 mais 600 vezes 0,6 menos 0,4 em metro cúbico, né? Por 2. Trabalho é 30 kJ. Certo? E agora, para achar o calor, A pressão ali, Eu acho que é 300 e 300. não deveria ser 13. Ele não deveria subir com pressão constante? isso, 300, perdão. Tem razão. Tem razão, porque é aqui, né? Igual eu falei, aqui não... Pelo mesmo motivo, não pode pegar o 100, não pode pegar o 600. Exatamente. Todo mundo entendeu? Então não tá batendo esse 30. Porque ficou 600 vezes 0,2 dividido por 2. Tá simples. 300. Não tá não. Não tá. É, tá o dobro, né? É, deveria ser o dobro daquela Isso aí. conta. Eu acho, talvez, tinha a possibilidade do monitor ter errado aqui no papel. Mas foi só pra ver se vocês sabiam mesmo. Nossa, sempre quis falar isso, uma merda, né, cara? Meu Deus. 100 kJ. 60 kJ. Beleza? Tu entendeu? O monitor também é, vai enferrujar. Veio o calor, só fazer primeiro a lei. Certo? E aqui, isso aqui vai ser massa vezes. Vou chamar esse estado aqui de 2', tá? O 2' menos o 2. Ah, não. Minto, tem que ser 1 para 3, né? Aqui tem que ser 1 para 3, porque tem o calor está emitindo, está sendo emanado desde o estado 1 até o estado 3, então está certo. O 3 menos o 1. Dessa conta, eu não vou supervalorizar, porque eu errei o B. Mas isso aqui, ó, o 3 e 1 pega na tabela. Título, o estado 1 é 0,1237, aqui é título 1, sabe as pressões. Pega os valores na tabela, massa a gente sabe, trabalho a gente sabe, acha o calor. Simples. Beleza?
Agora eu vou fazer um para vocês de... É assim, ó, eu aposto minhas fichas que não vai cair regime permanente. Porque tem três coisas: ou é sistema, ou é regime permanente, ou é regime uniforme. E entre regime permanente e sistema, eu acho que com certeza cai. E entre regime permanente e uniforme, com certeza vai ficar uniforme, na minha opinião, porque é mais difícil. Deixa eu tá aqui. Esse sistema é chatinho. Então assim, considere o reservatório da figura termicamente isolado do ambiente com volume total de 0,06. Então volume... Qual que é o nome desse prova? O nome dessa prova é 100 anos no Polichet. Certo? Volume total é esse. Nesse reservatório é um pistão isolado, então não tem troca de calor ali, que pode mover sem atrito, que separa o reservatório de duas câmeras A e B. Na câmara B uma mola, e inicialmente a válvula conecta o reservatório em de ar comprimido. Ele fala qual que é a entrada. A entrada, que é P como uma megapascal. E TE é igual a... Cadê? 27 graus Celsius. Até 300 Kelvin, né? Tudo bem? Está fechado. O tanque contém ar a 100 kPa. Então vou pôr aqui, ó. P1 ar é igual a 100 kPa. E temperatura igual a 27 graus Celsius. 300 Kelvin. Beleza? Enquanto B contém água com títulos 90%, então X1 H2O é igual a 0,9 e a mola não está comprimida inicialmente. Tá? Isso é importante. Nessas condições, o sistema ar e água estão em equilíbrio mecânico e os volumes de A e B são iguais. Então significa que V1 H2O é igual a 0,03 e V1 de ar é igual a 0,03 também, que é igual, ele falou, metade, né? Tem que ser. A válvula, então, é aberta de forma que o ar escoa lentamente para o tanque até que a pressão em A se iguale à da linha. Então, a gente tem um P2 ar igual à pressão da linha, que é 1 megapascal. Então vai enchendo, igual a pressão. Nesse instante, a temperatura da água é 350 graus Celsius e a pressão é 800 kPa. Então a gente tem um P2 água, que é igual a 800 kPa. Isso aí, 800 kPa. E o T2 da água é igual a 350 graus Celsius. Certo? Certo. Considere o ar com gás perfeito, CP e CV constantes. Calcule o volume de ar e vapor no estado final. Então, achar a propriedade, eu vou mostrar para vocês. Vamos começar pela água. Por quê? A gente tem aqui o título dela, certo? E a gente tem o... Ele deu a pressão, né?
Água. A grande questão está o seguinte. Como que a gente vai achar a pressão da água? Ele fala que, inicialmente, está em equilíbrio mecânico e que a mola não está distendida. Ou seja, a pressão do ar é igual à água. A bola não está fazendo nenhuma força, tem que igualar. Então, pode dar. Pressão H2O é igual a pressão do ar, que é igual a 100 kPa. Certo? Temos estado então. Pressão, título, achamos. Como teria que considerar o peso da água? Peso da água. Boa pergunta. Deixa eu pensar. Ele não deu a gravidade. É que o ar. Cara, deixa eu pensar se é significativo. Ele não deu a área. Volume, né? Hã? Acho que não por causa do volume. Como assim? É um volume pequeno. É, 006. Não tem como deixar no carro. Ele não deu área, você não vai conseguir achar pressão. E provavelmente está fazendo uma hipótese que desprezando os efeitos gravitacionais. Uma hipótese. Mas como se tivesse deitado, né? Podia ser deitado também. Mas eu acho que assim, a massa aqui, ó, E também tem muito vapor. é maior parte de vapor. A massa aqui vai ser uma massa muito pequena. Ou seja, vai ser uma força bem pequena. Então, se você ficou na dúvida, você pode considerar a princípio 100, a maioria dos vezes é 100. E aí você faz uma avaliação lá. Vê quando é a massa, vê quanto der a pressão ali, vê se lá por uma ordem de grandeza vai ser significante ou não. Tá? Mas eu acredito que nesse caso, acho que não. Beleza? Mais alguma coisa? Então, a gente tem pressão. A partir do título e da pressão, a gente consegue saber qual que é o volume específico. Volume popular é igual a V09 mais V líquido 1 menos 0,9, certo? Que dá 1,5247 metros cúbicos por quilo. A gente tem volume específico, acha a massa. A massa 1, a massa de A, né, que é constante, é igual a 0,04 kg. Beleza? Então, temos o estado não definido da água. Então, isso significa que a gente tem a pressão e a temperatura da água no estado final. A gente pode avaliar se vai estar em líquido comprimido, vapor superaquecido ou mudando de fase. Nesse caso, vai estar em superaquecido. Então a gente consegue achar a partir de P2A, T2A, da tabela, a gente acha que o volume 2 da água é igual a 0,354 quilogramas metro cúbico por quilograma. Certo? Tá dando pra enxergar direitinho? Tá dando pra... A câmera tá boa? Então, a gente tem o V2, massa constante, nós chamamos V2 da água. Pô, aqui é B. Segundo exercício, tá? Aqui é B. Só que a água é B. Então, V2B é igual a, fazendo a conta aí, multiplicando, 0,046 minto, 0,14 metros cúbicos. Beleza? Portanto, o volume da câmara é constante, que a gente sabe que é 0,06. Então a gente consegue achar o volume do ar, só fazer um menos o outro. Então, V2A é igual a VT menos V2B.
que é igual a 0,046. Beleza? Ô, Luca, Oi. ali a massa não seria tipo 0,02? Metade? Que o volume total é 0,06, né? Aí cada um é 0,03. Você vai fazer a conta errada? Vamos ver, você fez a conta aí? É o que eu acho, né? Não sei. É, tem bem cara, né? Acho que é isso mesmo. Então aqui vai dar P2B, que é massa B, né? Acho que eu calculei errado aqui. Acontece. Felizmente na prova vocês não têm tanta liberdade. Eu já passei nessa fase. Massa B, V2B. Então V2B aqui vai ser o dobro, né? Não, a metade também. E aqui vai ser... Oi? Vai ser 0,053. Beleza? De fato, 0,02, 0,03 para 1,5, 0,02. Tem razão. Agora, achou, esse foi o item A, né? Agora é o item B. Item B ele fala trabalho realizado pelo ar. É aí que tá. Não vou usar trabalho meio de P2, faz P1, P2 menos P1. Não vou usar. Aparentemente não dá certo. O Ginter não falou sobre. Nunca perguntei para ele. Nunca surgiu essa dúvida no exercício, mas o exercício aí acabou acontecendo de uniforme para questão. Vou fazer o seguinte, vou usar a seguinte hipótese. Ele falou que não tem troca de calor, na verdade ele falou que o pistão é isolado. Então não tem troca de calor entre as duas substâncias. Então pela primeira lei, a variação de energia de 1 para 2 de A é calor menos trabalho, só que o calor é zero. Certo? Então o trabalho só consegue calcular pela variação de energia interna. Então aqui, o trabalho de A é igual a... E tem outra questão também. O trabalho de A é o mesmo que o trabalho de B com sinal não trocado. Né? Porque a gente não tem a massa de A, enfim, essa massa do ar varia, a gente tem a massa de B. Então você percebe, conservação de energia, só considerar uma coisa só, tudo o calor que o ar vai realizar, o B tem que receber. Então, o trabalho de A aqui vai ser menos massa de B vezes o 2B. Mas uma parte do trabalho não seria absorvida pela mola? Aí sempre é bom, hein? Alguma sugestão? Vamos fazer isso aí? Eu pensei nisso aí porque tinha um exercício parecido que faz exatamente essa questão. Ele deu o carro no mola? Não. Realmente não dá. Cadê o... Deixa eu pensar. Menos estendida. Outra opção seria fazer o trabalho de fronteira.
Só que eu vi uma outra prova lá, não dá certo. Não dá certo. Então fica aí a dúvida. Infelizmente. Uma sugestão aqui é que realmente esse nível de questão aqui no livro não é igual ao do livro. Não sei se você percebe. No livro geralmente as coisas são um pouquinho mais certas. Vamos dizer assim. Fala. Sem a área não tem como descobrir os deslocamentos, né? Não, realmente não. Eu acho que você não considera nem potencial. Você considera mesmo. Mas... Daria pra fazer? Então, fica... Se não me engano, uma vez fez um gráfico. Sim. Como era linear, que variava linear. Que é a fórmula, né? Que é o P mais P2 é 2 vezes 1 sobre 2. Que é a área do trapézio. Eu acho que não é desprezível a mola aí. A gente não sabe quanto a mola, não tem como desprezar. Então eu diria que nesse caso, a única alternativa é usar o trabalho de fronteira. Eu diria isso. Tá? Que eu calculei aqui, inclusive. Infelizmente eu tenho que gabarito essa prova. É que tem uma outra prova que não dá certo, que é... não é essa. Que é a própria das turbinas lá, das duas turbinas, preenche água e depois água. Eu tentei fazer por essa forma no ar só, que fica separado, e não dá igual a pressão, desconsiderando, só fazendo por primeira lei. Não dá igual. Eu fiz as contas, não dá igual. Então, tipo assim, certa diferença. Assim. Talvez seja por questão de arredondamento, também dos valores, não sei. Enfim, fica essas duas opções então. Nesse caso, se não tivesse a mola, esse aqui estaria completamente certo. Completamente certo. Mas como tem a mola, putz, eu não vejo outra alternativa, cara. Sinceramente. Vendo as aulas aí, os exercícios do livro. Então você colocou o trabalho. A C, você vai precisar fazer. Qual é a temperatura do ar no estado final? Temperatura do ar no estado final. E nesse caso, um pouquinho mais chato, tá? Vou apagar aqui. Para achar o volume final, você vai usar regime uniforme, de fato. Então, utilizando o regime uniforme aqui, ó, certo? Consegue usar o regime uniforme, tem uma entrada aqui. E tem aí, consegue ver vai usar as propriedades aqui. Então, basicamente, o regime uniforme aqui vai ficar M2, U2, menos M1, U1, é igual a ME, HE, menos o trabalho. Tá? Como você vai fazer isso aqui? Gás ideal. E, conforme a gente já passou na última aula, a gente pode, não conceitualmente, a definição não é essa, mas a gente consegue deduzir que M2, U2 é CVT2. A gente pode fazer isso. Porque sempre em deltas, né? A gente sempre em deltas, delta H CP delta T, só que a gente considerando uma referência, lá também consegue dizer que isso aqui dá certo. Então M1 CV T1 é igual a o ME é M2 menos M1, né? HI que a gente consegue calcular, porque tem um estado aqui que deu os valores aqui na entrada, é no trabalho. Certo? E como a gente vai fazer em relação à massa? A gente consegue achar a massa inicial. Por quê? A gente tem a pressão e tem o volume.
tem a pressão e a temperatura, na verdade. E tem o volume específico. Então, por equação do estado, V1 é igual a R ar T1, certo? Isso a gente consegue achar o V1, que deu 0,861413 metros cúbicos por quilo. Sabendo que V1 é 0,03 metros cúbicos, a gente consegue achar que a massa do ar é igual a 0,035 kg aproximadamente. A massa 2, a gente faz a mesma coisa, mas a gente não tem o T2. Então a gente vai deixar em função de T2 mesmo. A gente tem a pressão 2, a gente tem um V2A. Então a gente vai fazer o seguinte, usando essa mesma fórmula aqui, V2 é igual a RT2 sobre P2. Então M2 é igual a só fazer um dividido do outro, certo? É igual a V2. Certo? Isso aqui é o M2, V2, Vzão sobre Vzinho, acha essa massa 2. O P2, o V2 e o R, a gente sabe, só vai ficar em T2. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora de substituir, vai cancelar num lado, né? Um lado vai cancelar. Então fica basicamente aqui, já substituindo com os valores numéricos, né? Fica 160,78 sobre T2. CV é 0,717 vezes T2, corta, menos M1, que é 0,035, vezes 0,717, vezes T1, que é 300 Kelvin, é igual a M2 menos M1, então é 160,28 sobre T2 menos 0,035 vezes HI, que ele deu valores na entrada aqui, que é 1 megapascal e 300 Kelvin, acho. E é isso aí, 1 megapascal e 300 Kelvin, a gente acha a entalpia da entrada, que é 1,04, né? CPTE, que é 1,004, que é o CP, vezes 300, vezes 300, pode. Então essa equação, M1, CV, T2, M2, CV, T2, M1, CV, T1 é igual a M2 menos M1, CP, T entrada, menos o trabalho. Isso aqui cancelou, tem o trabalho que sabe, que é aquele valor misterioso, né? Mas, vamos supor que você errou o trabalho, você fez tudo isso. Alguma coisa eu acho que eles consideram, você fez tudo certo. Só foi essa propagação do erro. Substitui, considerando o trabalho igual a, supondo que o trabalho é só o delta U da água, que eu trabalho aqui que eu vou ler 23,24 kJ, nesse caso o T2 vai dar surpreendentemente exatos, cadê? 342 Kelvin. Redondo. Talvez seja só o destino. Por fim, D, a massa de ar que entra no tanque. É só fazer o delta. Sabe o T2? Então, delta M é igual a isso aqui, né? 160. Não vou pôr aqui. Delta M é igual a 160,28
sobre 342 menos 0,035. Não sei se a câmera está pegando aqui. Está pegando? Então, delta M, que é igual a 0,4338 quilogramas. Isso aí. Isso já vai ser bem completo. Que ferrou? Eu trabalho. Trabalho, de fato. Tá aqui do ar. Que de fato eu acho que. Bom, se é um sistema aí fechado mesmo, sem entrada, sem uniforme, a forma do trabalho funciona bem. Funciona sempre. Agora, com o regime uniforme, eu não lembro de ter um exercício resolvido em sala. Não sei se vocês lembram aí que ele usou essa fórmula para regime uniforme. Tá? Bom, acho que bastante coisa. Teve essa questão do trabalho aí que, infelizmente, não vou conseguir responder para vocês. O que eu diria? Garanta os pontos nas teóricas, a gente discutiu bastante teoria isso aqui. Aqueles sinais lá do calor do trabalho, vocês viram que confunde bastante, mas uma hora você pega o jeito, certo? As definições da válvula, não tem como fugir muito disso não. Talvez seja talvez ele tenha uma surpresinha lá nas teóricas, que vocês sabem como é, todo ano eles inventam uma coisa a mais. Mas em relação às de conta, sistema não foge muito daquilo que a gente mostrei para vocês. Vai ser um potente, vai ser uma mola, tem que ver se é superaquecido, se é mudança de fase, ficar atento com essas questões aí, definir os estados direitinho, falar direitinho quem que é o seu sistema, utilizar as equações de primeira lei, usar a equação do trabalho, visualmente, ver as hipóteses, falar se é isolado, se não é isolado. E o regime uniforme é essa equação aqui, basicamente. Tem que saber. M2 menos M1. Se ele falar que é gás ideal, vai no CVT ou CPT sem medo. E se ele tiver trabalho com regime uniforme e não for, porque se for turbina, é mais tranquilo. Se for turbina, às vezes é mais tranquilo porque faz por. Sai direto, não tem pistão, não tem nada, você usa as equações lá dali do regime uniforme, às vezes você calcula o trabalho pelo regime uniforme, provavelmente. Então, às vezes tem aqui, está enchendo, ele deu o estado final de enchimento, daí você pede o cálculo do trabalho da turbina, coisa do tipo, tá? Mas não é fugir muito disso. Peço perdão aí qualquer equívoco, estou à disposição, em qualquer dúvida, até sexta-feira podem me mandar. E se alguém souber, descobrir porque aquele exercício lá, pode mandar para mim que eu posso fazer algum possível errata aí, enfim. Beleza? Divulgar pro pessoal. É isso, obrigado, gente. O que é aquele 100,20 ali? É 160. É, porque eu só fiz as contas, tá? 160, 28. Valeu, gente.